Queria falar hoje com você que está doente, que está enfermo, passando por alguma necessidade bem difícil. E eu sei que você pode não nem querer me ouvir, porque vai imaginar que eu não imagino o que você está passando, o que está vivendo, o que está sentindo, como está sofrendo. Independente de eu saber ou não, eu estou preocupada com você, eu me importo com você. E eu quero dizer que é importante que nesse momento, apesar de toda a dor e dessa circunstância que talvez ou com certeza você não compreenda, existe um Deus que ama você e que está cuidando de você. Aí você vai perguntar, nossa, mas se Ele me ama, por que Ele está permitindo que eu sofra tanto? Veja bem, às vezes nós precisamos sofrer para vencer alguns desafios pessoais que só sabe a gente ou Deus. Às vezes, nem mesmo nós sabemos quais desafios são esses. Sabemos apenas que se esse Deus nos ama e permitiu com que nós passássemos por isso, nós devemos ser gratos. Como eu vou agradecer pela dor? Vamos, porque como eu disse, nós não sabemos porque estamos passando por isso, mas Deus sabe. E se Ele é bom, Ele é justo, Ele é Pai, Ele com certeza tem uma razão que a gente ou não tem a capacidade de compreender e de entender, ou nós não aceitaríamos, ou não teríamos condições de lembrar que razão é essa, se considerarmos que nós já vimos de outras vidas aí, resgatando nossas falhas morais, nossos erros de conduta, não é verdade? Então, melhor do que se revoltar é tentar passar por isso de uma forma menos dolorosa, de um jeito que a gente não piore as coisas e que isso não respingue na família, nas pessoas que nos cercam, de uma forma irritante, repulsiva, triste, deprimente, porque dificulta o processo não só para você que está doentinho, mas para todo mundo que está em sua volta e que quer te ajudar. O ideal é a gente mergulhar na prece e rogar a Deus serenidade. A serenidade, ela nos proporciona um estágio de equilíbrio. E a partir desse equilíbrio, a gente pode ter um entendimento melhor quando a gente se comunica e se conecta com Deus. E é quando a gente entende que deve contar até 10 para não agredir ninguém em função disso, ou não se depreciar em função disso. É quando a gente entende que nós temos duas opções. Uma é a gente se revoltar e piorar todo o processo, o próprio estado físico no qual estamos submetidos, e também afastar de nós quem nós amamos e quem está tentando nos ajudar. Ou duas, a gente serena o coração, entra em contato com Deus, tenta iniciar um processo de resignação, busca ocupar o tempo da gente com coisas producentes do ponto de vista espiritual, boas leituras, bons pensamentos, ocupar o tempo com alguma atividade que nós consigamos fazer apesar da doença, né? Alguma atividade manual ou mental, se dedicar a algum tipo de leitura ou palestra que seja dignificante, né? Que nos traga para um patamar mais saudável, mental, onde a gente vibre coisas melhores, né? Para que a gente atraia também o auxílio benfazejo dos espíritos de luz que possam nos inspirar, nos fortalecer, nos sustentar, em nome de Jesus. E olha, nós vamos precisar desse sustento, desse fortalecimento sim, porque atravessar enfermidades não é fácil, principalmente para nós que nos encontramos nesse estágio moral e material, né, aqui na Terra, nesse planeta de provas e expiações. A gente ainda é muito sensível às dores, aos dissabores, ao incômodo das coisas que nos contrariam, ou que nos colocam num caminho diametralmente oposto àquele que nós gostaríamos de ir. Então, no momento de revolta, de inconformação, de falta de compreensão de tudo que está acontecendo, nós precisamos de força, de sustento, precisamos de alento e principalmente de esperança. Mas não é cultivando a revolta, emanando palavrões, né, diminuindo os outros, humilhando quem nos cerca, que nós iremos atrair
esses sentimentos bons que nos farão avançar. Todo aquele mal que a gente sente em função da revolta, ele primeiro adoece a gente antes de sair para atingir o outro. Então nós seremos sempre os primeiros a sermos prejudicados nesse processo de malquerência pela vida ou pelas circunstâncias. Eu não devo ter apreço pela dor, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu devo ter inteligência na hora da dor para saber como é que ela me afeta menos. Se eu tenho que passar por ela, então que eu passe por ela de uma forma que ela não me dilacere tanto. E quanto mais eu me revolto, quanto mais eu agrido, quanto mais eu não quero compreender, quanto mais eu me entrego à dor e ao derrotismo, mais essa dor aumenta. Então, ter serenidade é uma porta para nós encontrarmos o equilíbrio, que é um mecanismo para que nós possamos aderir a pensamentos melhores e a atitudes melhores. Você que não consegue fazer nada em função da doença, ainda assim você pode exercitar misericórdia pelo próximo, praticar a caridade, lembrando que sempre tudo isso retorna para a gente. Então, você será assistido e ajudado à medida que assiste e ajuda também. Não ache que porque está inválido ou doentinho, você não pode fazer nada. Pode sim. Você ainda pode fazer muito pelo seu próximo. É porque as pessoas têm uma dificuldade imensa de acreditar no poder da oração. A oração tem um poder estrondoso, a gente só não enxerga devido à nossa dureza material e espiritual. Mas a oração favorece a todos aqueles que precisam, na medida do seu merecimento e também do que é bom para cada um. Pois temos um Deus que faz um filtro de tudo isso. Imagina se ele fosse atender todos os nossos pedidos, a humanidade não teria nem acendido o pouquinho que acendeu, não é verdade? Deus pergunta sempre, quando recebe as nossas preces através do fluido vital, se somos merecedores, se o que queremos é bom para a gente e para os outros, e se aquilo não vai destruir o nosso planejamento reencarnatório, que foi construído para favorecer a nossa evolução, para favorecer não só o nosso avanço moral, mas também o reparar das dívidas que nós temos, que são muitas, né? Para que nós nos tornemos pessoas melhores. Então, viver o cristianismo, viver os ensinamentos de Jesus, começa serenando o nosso coração, trabalhando o nosso orgulho, não deixando a revolta nos dominar. Não é fácil, mas também não é impossível. E nós precisamos entender que nada é por acaso e que se nós não temos o domínio e a compreensão das coisas, Deus tem. E se Ele é soberanamente bom, puro, justo e não comete erros, nós estamos no lugar certo, passando pelo que nós tínhamos que passar. Resta saber como nós queremos passar. Então, faça uma leitura. Se não está conseguindo orar, peça que alguém ore junto com você e não sozinho por você, né? Te ajude a melhorar a vibração mental que te cerca. E você vai avançando aos poucos. E a assistência começa a chegar no seu entorno e as coisas vão em doses homeopáticas, cercando você, de forma que você nem percebe que a providência divina já vai estar agindo a seu favor. E quando você percebe, você já passou por aquilo. Ou, se você não concluiu o processo, mas pelo menos você teve a chance de fazer ele sem tanta dor, sem tanto ódio, sem tanta revolta. E ainda ajudou muita gente através da caridade, da oração, da misericórdia e do amor ao próximo. O que eu estou falando é muito sério. Eu vivencio isso. É a minha dica para a semana. Vamos estender as nossas mãos direitas, que andam um pouco caridosas, nós que estamos enfermos e nós que não estamos enfermos também. Vamos trabalhar em favor da misericórdia e do amor ao próximo. A demanda da semana é a caridade com Jesus. Tenham um bom dia.